Mas como é que o time saiu daquele buraco em 2009, Gum? Tem alguns contextos aí que é legal explicar. Eu lembro muito bem. O Cuca, quando cheguei era o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho chegou, treinamos ali, eu acho que uma semana aproximadamente, um pouquinho. Até fiz minha estreia contra o Santos na Vila, ele era o treinador. E logo depois o Renato Gaúcho sai e chega o Cuca. O Cuca chega, faz algumas alterações e vê o grupo como é que tava. Aí depois de um tempo o Cuca chegou e me chamou no quarto. Veio e falou assim, cara, eu vou fazer algumas alterações. Eu percebi que tem alguns atletas aqui experientes que já não acreditam mais que o clube vai se salvar. Eles não são uma pessoa, apenas perdeu a fé. Se eles perderam a fé, não tem como eles continuar. E aí eu preciso fazer algumas alterações. Vou tirar alguns atletas experientes e você vai ser o mais experiente da zaga com 23 anos. Você vai ter que conduzir a zaga, porque eu vou colocar para jogar o Digão e o Dalton. 19, 20 anos, você tem 23 anos. Tá bom, professor, só que tem que dar certo. Porque se não der certo, eu não vou conseguir manter essa equipe jovem. Então tem que dar resultado. Aí já estreamos contra o Goiás lá em Goiás. Começamos o jogo perdendo 2-0. Até o final conseguimos empatar 2-2. Aí ele manteve o próximo jogo e aí começou a recuperação do time. Ele fez alterações também em todo o time, nas outras posições também. Ele acabou afastando, acho que 8, 10 jogadores experientes. Ele afastou mesmo, só que não queria nem contar. Da zaga era o Luiz Alberto. E quem mais que saiu? Quando você se tornou titular? Só o Luiz Alberto, tá jogando dois zagueiros. Né? Tá jogando dois zagueiros. Aí tirou o Luiz Alberto mas mudou a forma de jogar também, colocou 3 zagueiros. Aí deu mais sustentação para a defesa, com 3 zagueiros, e colocou os laterais, né? Que o Mariano voltou a jogar bem. Era o Dieguinho e. Tinha mais um menino que jogava também. E revezava com o Zaga ficou você, o Dalton e o Digão. Isso. Aí tinha Diguinho e Diogo, fez uma alteração, acho que Conca, Fred e Michael Bolt. Foi o que ele conseguiu colocar ali. O time começou a recuperar, deslanchar, começou a ganhar. Começou a empatar alguns jogos e depois começou a ganhar. Não sei se empatou 2 ou 3 jogos seguidos, ganhou um, depois deslanchou e começou a ganhar Sul-Americana e Brasileira. E fomos uma recuperação extraordinária. E como é que isso aconteceu? Graças a quem? O Cuca tem? Qual é o percentual que o Cuca tem nessa recuperação aí? De ter observado isso e ver que aqueles jogadores experientes não eram má pessoas. Eles apenas não acreditavam mais que o clube ia se salvar. Então o que ele fez? Ele tirou esses jogadores, colocou jogadores novos, deixou uma espinha dorsal, que era o goleiro. O zagueiro não tinha espinha porque eu estava acabando de chegar no clube e era jovem também com 23 anos. Colocou 3 zagueiros novos, eu era mais experiente com 23 anos. Aí colocou o Diguinho, que era experiente, junto com o Diogo também, que era novo. O Dieguinho era novo. O Mariano também era novo, era jovem, tem a mesma idade que eu, na época tinha 23 anos. Conca um pouco mais experiente, o Fred mais experiente e o Alan Bolt, o Alan ou Bolt que jogava no ataque. O que ele fez? Colocou esses jogadores experientes, o Fred voltando de lesão e tudo mais, o Mariano voltando a jogar muito bem. E ele entendeu que esses jogadores novos, enquanto aqueles mais experientes não tinham mais fé, não acreditavam, e não estava mais com esse brilho no olho, aqueles jogadores novos estavam em busca da sua oportunidade. Eles não estavam faltando fé para eles, pelo contrário, eles estavam lutando pela oportunidade. Colocou jovens correndo com a oportunidade, e aí foi quando deu liga. A torcida veio junto. A participação do Cuca é observar e tomar a decisão que era mais difícil, de tirar esses jogadores que eram muito experientes, tinha nome, e que tem que ter muito peito para fazer isso. Ele somente não tirou de jogar, ele tirou e depois afastou, falou que não contava mais. Justamente vendo que esses jogadores, se estivesse no dia a dia, alguma palavra, alguma atitude, algum movimento, ia gerar o que no coração desses outros jovens? Falta de esperança, falta de fé. Uma palavra, cara, vocês estão correndo, mas vocês vão conseguir sair? Não vai. Qualquer tipo de palavra dessa já ia afetar algum atleta mais novo, buscando a oportunidade. Então ele simplesmente falou e, cara, vocês não são má pessoas, apenas eu vi que vocês não estão acreditando mais. E torcida junto, jogadores novos que estavam em busca da sua oportunidade, jogadores experientes, no caso do Fred, do Conca, o próprio Diguinho, jogando bem, liderando esses jovens. Cara, a gente teve uma recuperação extraordinária. Então, já chegou uma época na reta final
Qualquer time que a gente jogava contra, a gente sabia que a gente ia ganhar o jogo. Ou era no começo, ou era no final, mas a gente ia ganhar o jogo. Tanto teve jogos que chegava faltando 20 minutos, nosso time atropelava, porque o time estava cansado, nosso time jovem jogava e conseguia o resultado. O curioso em relação a esse time de 2009, Gum, eu de vez em quando dou umas entrevistas aí, o pessoal costuma me perguntar o seguinte: Lan, é muito comum essa pergunta pra mim, qual foi o melhor Fluminense que você viu jogar? E aí eu costumo dizer o seguinte: olha, a minha resposta é meio curiosa, mas o melhor Fluminense que eu vi jogar, futebol jogado, tá? Não é o que conquistou o título mais importante, nada disso. Futebol jogado, não sei se ainda é o melhor, mas eu acho que sim. Eu acho que foi o Fluminense do fim de 2009, por incrível que pareça. Porque o Fluminense conseguiu com o Cuca ali naquela situação, ele estava em último lugar no campeonato, o Cuca assumiu, o Fluminense era o último colocado. Era o último colocado e com uma desvantagem assim, ele estava uns 4 ou 5 pontos do penúltimo e estava ali a 17 ou 20 rodadas, uma coisa assim. Estava grudado na última colocação e jogava o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Não estava ali por acaso, era o pior time no futebol jogado. E o Cuca conseguiu transformar o time, eu costumo dizer isso, no melhor time do Brasil no fim de 2009. O Fluminense deixou de ser o pior do brasileiro para ser o melhor. Ele terminou jogando o melhor futebol do brasileiro. O Flamengo foi campeão em 2009, com o Adriano, com o Petkovic. Mas quando o campeonato terminou, o Fluminense estava jogando mais do que o Flamengo. Claro que ele não ia ultrapassar porque ele estava lá atrás. Tá muito longe. Mas ele estava jogando mais, ele estava atropelando todo mundo, inclusive na Sul-Americana, fora de casa, jogava fora e goleava os outros times fora de casa. Impressionante como o Cuca conseguiu transformar aquele time num time agressivo, com apetite de gols, fora de casa contra qualquer um. Então eu só quis fazer esse adendo aqui, porque realmente me impressionou aquele time do Cuca em 2009. Era um time que jogava um futebol muito bonito, inclusive, muito agressivo, muito até parecido com o que a gente viu ontem, né? Ontem eu vi um jogo muito bom do Fluminense, mas do Cuca era um time mais goleador, né? Fazia gol, à torta e à direita, e todo jogo terminava em pancadaria lá na Sul-Americana, né? Isso. Tinha sempre isso. Por que isso, hein, Gum? O que acontecia quando acabava o jogo? Cara, a palavra o time 2009, ele foi forjado a meio aquela dificuldade, ele foi forjado, tudo que nós conhecemos e vimos na história, e ele se transformou num time de guerreiro literalmente. Se transformou num time de guerreiro. Aonde nós íamos, não importava o local ou a situação, nós íamos para guerrear, nós íamos para conquistar aquele lugar. E, literalmente jogar futebol e ganhar o jogo. Essa era a nossa guerra, né? Jogar e ganhar o jogo. E, cara, nosso time foi tão forjado, foi tão aguerrido, nós não pensava em empatar de forma alguma. Nós não pensava em, às vezes, por ser jovem, em jogar com o regulamento, em tentar segurar o resultado. Mas a gente ia pra cima, queria ganhar o jogo, queria fazer mais gol. E teve um erro nosso nessa história toda. Esse time, qual foi o erro? Na final da Sul-Americana, contra a LDU em Quito. Nosso time era tão aguerrido, jovem, inexperiente. Aí a experiência faltou e a coragem foi em excesso. Por isso nós tomamos 5. Se nós tivesse, não vou a falta de coragem, mas se nós tivéssemos tido um pouco mais de experiência e sabedoria, nós, em vez de querer, cada gol que nós tomava, ia pra cima e queria fazer, a gente devia ter esfriado o jogo, ganhado tempo, fazido cera e levado o jogo, aliás, trazer o jogo pro Maracanã com resultado mais próximo, mais possível. E nós não fizemos isso. Nós queríamos ganhar lá. Nós queríamos ir pra cima lá. Claro que o jogo em si tem todo o contexto. Os caras acertou 3 pancadas de fora da área, na Rafael gaveta. foi mal ali, o goleiro? Não vou dizer que ele foi mal, vou dizer que os caras chutaram umas pancadas de fora da área que tava... Acho que foi 3 gols de fora da área, mas 2 eram indefensáveis. Não sei se foi as 3, agora de cabeça eu não lembro. Mas 2 eu lembro que a bola muito rápida, com a altitude. E teve um gol que nós tomamos também que tinha 2 bolas em campo. Que não sei se foi o primeiro ou foi o segundo, que saiu uma bola, o outro Gandula já veio, tacou a bola pro outro cara, o cara já colocou em jogo, o juiz não fez nada e deixou o jogo rolar, e o cara foi, chutou uma porcada de fora, gol. Tudo isso faltou e assim, a gente foi prejudicado e no final acabou sendo 5. Mas uma análise depois do jogo, na verdade de alguns anos, eu falei, cara, se nós tivéssemos tido a mesma coragem, mas em vez de a gente querer atacar com a coragem, com sabedoria, se defendido melhor e trazido um resultado um pouco mais próximo, a gente tinha ganhado aquela Sul-Americana. Porque fizemos 3-0 no Maracanã, né? Mas aí a classificação, o título estava encaminhado no Maracanã, estava 3-0 o jogo, Fluminense em cima, faltava mais um gol
E teria pênalti, né? Se tivesse mais um gol, teria pênalti. Não tinha. Prorrogação, ia pra prorrogação. Ia prorrogação, mas a coisa do gol fora não valeria. Se eu não me engano, não tinha o gol qualificado. O Fluminense tinha feito um gol fora, Isso. mas com 4-0 acho que levaria pra prorrogação. Prorrogação. E aí o Fred foi expulso. Como é que foi aquele pós-jogo ali do Fred ter sido expulso? Os jogadores conseguiram entender ali o Fred... Mas eu acho que o Fred foi expulso, tava 2-0, eu acho. Não. Tava 3-0. Tava 3-0 já? Tava 3-0, tenho certeza absoluta. E aí esfriou a reação do Fluminense e comprometeu completamente. A preocupação do Fred, nosso capitão, jogo importante, um centroavante importante para nós. Não, foi um baque, sim, ali. A gente não sabe se é certeza a gente ganharia o jogo, mas a possibilidade era muito grande. Um a mais. Fazer mais um. E da forma que estava o Fluminense muito em cima, muito forte, a possibilidade ia ser muito grande. Mas o pós-jogo foi uma tristeza muito grande no vestiário, e o Fred arrasado, porque literalmente ele perdeu a cabeça, porque o Paredes estava fazendo cera, o árbitro é o mesmo árbitro de outros anos, de outras Sul-Americanas, Libertadores, que prejudicava os brasileiros, ele leva aquele joguinho, os caras fazem cera e vai deixando. E ali, uma falta que ele achou que não foi falta, ele meio que se revoltou e a explosão de vontade de ganhar acabou meio que dando uma chegadinha ali meio que perto do árbitro e foi expulso e assim, e nos prejudicou muito. Cara, ele chorou no vestiário, arrasado e nós também muito tristes porque a gente sabia que nós tínhamos a condição de ser campeão. Né? Só que existe uma percepção minha. Será que a gente, se fosse campeão, a gente conseguia se salvar no Brasileiro? Porque foi uma quarta-feira à noite. E o jogo já, não lembro se foi domingo, às 4 horas, todos os jogos. Porque eu imagino, a gente campeão ia ter a comemoração, ia ter o excesso ainda mais, o cansaço. Por que eu tô te falando isso? Porque eu, naquele jogo, no domingo, às 4 horas da tarde, contra o Curitiba, nós chegamos naquele jogo, a nossa sequência foi tão pesada e com o mesmo time, e a gente no jogo, nós chegamos cansados no jogo. A gente não teve condição física de se recuperar 100% para o jogo. Nós jogamos aquele jogo, ninguém estava 100% fisicamente. E o Coritiba estava descansando a semana toda. E todo aquele cenário, que foi feito um cenário de guerra, caótico, tanto que saiu briga depois. Durante o jogo, nós fizemos 1-0. Eles empataram ali perto do final do primeiro tempo. Quando a gente entrou no segundo tempo, o jogo começou e a gente jogando. Quando deu uns 15 minutos do segundo tempo, nosso time estava cansado, estava pregado pela sequência desgastante física, emocional. E o Curitiba em cima, aquela pressão, nós falávamos um pro outro. Nós sabíamos que, eu acho que não sei se era o Botafogo quem estava ganhando, a gente sabia que nós não podia tomar o gol. Nós olhávamos um pro outro e falávamos assim, a gente não vai tomar o gol. Porque senão todo o nosso esforço de Sul-Americana, de brasileiro, se a gente perder o jogo aqui e a gente cair, tudo que nós fizemos, todo o nosso esforço, não vai valer a pena. A gente não vai ficar marcado na história, não vai ter essa alegria de ter salvado o clube. Então a gente não pode deixar tomar o gol. Então assim, foi na raça, foi no coração, porque fisicamente nosso time já não tinha mais condição.